amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Com certeza que sim, não é isso? Professora Eliseuda de Língua Portuguesa do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E vamos lá para a nossa aulinha de hoje, mais uma aula pessoal. Hoje, como vocês podem ver aqui, não tem assunto novo. Aí também vai ser bom, pois também não tem tarefa. Só que não, tem tarefa sim, tá bom? Nós vamos falar um pouco do diário de campo, o último gênero trabalhado. Depois nós vamos continuar falando desse diário de campo através das correções das atividades. E na sequência falarei das atividades propostas para a aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, todo mundo. Fizeram a leitura do texto com atenção, direitinho, prestando atenção na referência do texto, lá embaixo, título, tudo certinho? Então, tudo bem. Vamos aqui falar um pouco das características desse gênero diário de campo, visto na aula anterior. Vamos rever aqui alguns slides, tá certo? Vamos lá? O diário é o registro que uma pessoa faz de acontecimentos do seu dia a dia. Nós vimos isso na última aula. E aqui, entre os dois tipos de diário, tá? O diário pessoal, que registra acontecimentos pessoais, acontecimentos íntimos. Nós vimos aqui um exemplo, tá? De um diário, só para relembrar, porque esse aqui você já trabalhou em séries anteriores, com certeza que eu sei. Nós vimos aqui algumas características também que eu trouxe aqui. Falei também. O que nós falamos? Bora lá? Quero ouvir. Lembraram? Certo. Vamos aqui, vou ajudar vocês, tá? Nós falamos que o diário pessoal é escrito em linguagem o quê? Formal ou informal? Muito bem, na linguagem informal, aquela que é para ter uma comunicação com os amigos, para falar com os pais, parentes, não foi isso? Então, o diário pessoal é escrito em linguagem informal. E tem sempre o quê? O registro da data. Os dois têm, mas esse aqui ainda tem mais ainda, né? Registro das datas e que geralmente nesse diário pessoal nós vimos que o próprio escritor é o destinatário, que ele escreve para ele mesmo. Foi isso que nós vimos? Vimos também que esse diário pessoal aqui, tá? Geralmente, normalmente, tá? É usado com o objetivo de quê? Lembra aí o objetivo que a tia falou? Muito bem, com o objetivo de guardar as lembranças, tá? Ou de desabafar, tá? É uma maneira de desabafar, também escrevendo no diário, tá certo? Isso, diário pessoal. Fechou aí? Então agora vamos para o diário de campo, que é realmente o gênero que nós estamos trabalhando. Quando eu coloco os dois é para você fazer a diferença, tá? E nunca confundi-los, tá bom? Então vamos agora para o diário de campo. O diário de campo aqui, ó, registra acontecimentos profissionais, diferente de pessoais, tá bom? E vamos às características, que revê as características desse diário de campo. Vamos lá? O diário de campo é um instrumento utilizado pelos investigadores para registrar, anotar os dados recolhidos susceptíveis. O que é isso? O que significa essa palavra? Quer dizer o quê? De maneira o quê, pessoal? Capazes, os dados recolhidos capazes de serem interpretados, tá certo? Neste sentido, o diário de campo é uma ferramenta que permite sistematizar as experiências para posteriormente analisar os resultados. Ou seja, aqui primeiro vai organizar, sistematizar quer dizer organizar as experiências para depois analisar os resultados, tá certo? Ok? E vamos continuar. O uso do nome diário é feito porque esse documento assemelha-se em seu uso ao de um diário pessoal, como nós vimos aqui agora há pouco, não foi? Já a palavra campo é empregada devido ao que o uso desse é feito no que é visto como um trabalho de campo. Logo, esse campo ser qualquer ambiente onde se possa realizar uma pesquisa. Ambiente esses como uma área da natureza, uma área da cidade ou até mesmo uma sala de aula. Olha aí,
a nossa sala de aula, né? Quem sabe, tá certo? E agora nós vamos continuar falando de diário de campo através da correção das atividades, tá bom? Então vamos lá? Agora livro na mão, lápis, borracha, vamos lá? Página 35. Temos na primeira questão um pouco de conversa. Não precisa nem registrar as respostas aí, nesse pouco de conversa, a não ser que você queira, tá bom? Vamos lá? No item A tem assim: quem escreveu o diário e qual a profissão dele? Eu pedi que vocês, durante a leitura, fizessem a leitura da referência do texto, lá no final do texto, né? Aqui você encontra o nome, tá? William Nava. E qual é a profissão dele? Paleontólogo. E o que é um paleontólogo? Nós vimos aqui na aula passada, tá? Que é a pessoa que se ocupa da paleontologia. E o que é a paleontologia? É a ciência que estuda os animais e vegetais fósseis, né? Que existiram em períodos passados. Não foi isso? A gente viu tudo isso. Então, aqui no item A, você vai indicar quem escreveu o diário, o autor, William Nava. E qual a profissão dele? Paleontólogo. Então, quem escreveu foi o paleontólogo William Nava, tá certo? Item A. No item B tem assim, engraçado até esse item B, vamos lá. O que o autor quis dizer nesta frase? Apesar da data, é tudo verdade. O que ele quis dizer? Que data é essa? Que apesar de o fato ter ocorrido no dia 1º de abril, que é considerado o dia da mentira, tá bom? Não é verdade? Dia da mentira, 1º de abril. Apesar de ter ocorrido no dia 1º de abril, conhecido como o dia da mentira, o que ele relata aconteceu de verdade. Só a coincidência do dia, mas não quer dizer que foi mentira. O que ele relata aconteceu de verdade, tá bom? E na questão primeira, item C. O autor do diário fala de acontecimentos pessoais, íntimos ou profissionais? A professora, se é um diário de campo, com certeza acontecimentos profissionais, porque não é um diário pessoal, como o outro, tá certo? Muito bem, diário profissional, né? Ele fala de acontecimentos o quê? Profissionais, porque é um diário, o quê? Diário de campo, muito bem. Então você vai dizer que é acontecimentos profissionais. Item D. Quanto tempo passou entre a primeira e a última data que aparece no diário? Quase 4 anos aconteceu aí dentro da primeira data a chegar na última, que foi, né, na página 34, que ele diz, até o fim, estamos no segundo semestre de 2012. Aí chegou o fim, somando aí dá que quase 4 anos, tá bom? E agora nós vamos para a questão de número 2, que diz assim, agora é para registrar, porque tem linhas para escrever, tá certo? Não pode esquecer disso. O diário de um paleontólogo é um diário de campo ou um diário pessoal? Ah, professor, nós já respondemos isso na conversa lá em cima. Com certeza. É um diário de campo. Muito bem. Na mesma questão ainda. Que elementos comprovam isso? Ah, que elementos? Vamos lá? Eu vou colocar aqui para vocês esses elementos, tá bom? As anotações do que o autor observou, pesquisou e descobriu sobre os fósseis encontrados em Marília. Exatamente, esses elementos aí comprovam que realmente aqui nós temos o quê? Um diário de campo, tá certo? Muito bem, você acertou. Se você não colocou todas essas observações aqui embaixo, você congela o vídeo e volta aqui no slide e faz os seus ajustes, tá certo? Então vamos para a questão agora de número 3, tá bom? E diz assim, segundo William Nava, o que o paleontólogo faz? O que esse profissional faz, tá bom? Ele diz que o paleontólogo é um especialista em formas de vida que habitaram a Terra no passado. Olha aqui, questão de número 3, ele diz que o paleontólogo é um especialista nas formas de vida que habitaram a Terra, né? Antigamente, ou seja, no passado, tá certo? Qualquer coisa, volta aí, tá bom? E vamos para a questão agora de número 4. Professora, não é para responder, não tem linha.
mas tem espaço para você fazer. E se não tivesse, poderia fazer no caderno também. O caderno tem linhas, e muitas linhas, que eu sei, tá bom? Então não vale. Então vamos lá, questão número 4. Mas tem espaço aqui, dá para fazer aqui, tá bom? Na sua opinião, por que esse diário foi publicado em uma revista destinada às crianças? Será por quê? Ah, aqui vocês mandaram bem que eu sei. Ah, professora, a primeira coisa, porque criança adora dinossauro. Muito bem. Isso aí já está valendo, minha gente. Já está ótimo, tá? Porque realmente é o que caracteriza melhor mesmo essa questão. Mas aqui está melhor. Vamos lá? O diário foi publicado em uma revista destinada às crianças por quê? Ok. Porque geralmente elas gostam do tema. Que tema? Gostam de dinossauros, tá bom? E também para que elas conheçam como é realizado o trabalho de encontrar fósseis de dinossauros. Aí você pode só acrescentar depois aí no caso de falar que a criança gosta do tema dinossauros, tá certo? E vamos para a questão agora de número 5. Questão de número 5, temos um quadro, não é? Que você ora vai registrar a data e ora vai registrar o acontecimento principal relacionado com aquela data. Não é isso? Vou ler a questão, tá? Os registros no diário são feitos em ordem cronológica. O que é isso? Tá aqui na frente. É a sequência em que os fatos ocorrem ao longo do tempo. Vão acontecendo e vai registrando na ordem, tá certo? Na sequência aí. Você vai completar o quadro com as informações que faltam. Como eu falei antes, ora falta a informação da data, ora falta a informação do acontecimento principal relacionado àquela data. E vamos lá? Eu fiz aqui o quadro todo, tá bom? O que está de vermelho é a parte que vocês irão conferir aí. Mas eu fiz o quadro todo para melhor compreensão, tá certo? Vamos lá? E vamos agora corrigir a questão de número 5, tá? Você vai ora completar com a data, ora com o acontecimento principal relacionado à data, tá certo? Vamos à questão. Os registros no diário são feitos em ordem cronológica. O que é isso? É feito na sequência, né? Em que os fatos ocorrem ao longo do tempo. Então, você vai completar o quadro com as informações que faltam. Como eu falei antes, ora com a data, ora com o acontecimento principal. A primeira já está prontinha aqui, não é? Eu fiz o quadro todo, tá certo? Para vocês prestarem atenção e não perderem aí o foco. No dia 1º de abril de 2009, que acontecimento principal aí? Qual foi? Descoberta de uma grande vértebra de dinossauro. Tudo bem, porque já está prontinho no seu isso aí, não é? E agora aqui? Agora aqui nós temos o registro, tá? Do acontecimento e você vai registrar a data relacionada a esse acontecimento. Vamos lá? Acontecimento, descoberta de outros pedaços de costelas, vértebras e outros ossos, né? E aí você vai agora completar com a data. Quando isso aconteceu de acordo com o diário de campo aqui, tá? Do autor. Então, você vai colocar o quê? Que foi a data 1º de abril de 2009. Muito bem, isso aí. Acertou em cheio. E agora vamos dar seguimento aqui ao quadro, tá bom? Agora vamos lá. Algumas semanas depois, tá? Temos aqui. Você vai agora registrar do outro lado o que agora? O acontecimento principal relacionado a essa data, tá bom? Que é o seguinte: descoberta de um pedaço de crânio de um crocodiliano, tá certo? Qualquer coisa, depois vocês voltam. O que está de vermelho é o que vocês devem ter preenchido aí no quadro de vocês, não é verdade? Então vamos dar seguimento aqui e vamos continuar a correção aqui do quadro. Aqui nós temos agora, tá? A informação principal, o acontecimento principal. 2 vértebras são encontradas, uma delas se quebra e é colocada com muito cuidado. O que é que eu quero aqui? A data relacionada a esse acontecimento. Vamos lá? Qual foi a data? Muito bem, maio de 2009. Ok. E vamos continuar. Agora vocês irão completar com o que agora? Com o acontecimento, tá bom? O acontecimento agora, tá certo? Junho de 2009, tá aqui a data. E qual foi o acontecimento? 3 especialistas se juntam ao trabalho de descoberta dos fósseis. Muito bem, completou o quadro.
E vamos agora continuar com a informação, você vai encontrar aqui o acontecimento correspondente a essa data de 2011. Qual foi o acontecimento? Vamos lá. Muito bem, reinício das escavações com uma equipe maior. Ok. E agora já chegamos ao final, não é? Você vai registrar a data que já está aqui, relacionada a esse acontecimento. Que acontecimento? A equipe está ainda maior. Agora há também 3 cinegrafistas para fazer um documentário. E aqui está a data relacionada a esse acontecimento, ok? Vocês podem depois voltar aqui o slide e conferir todo esse quadro. O que está de vermelho é o que vocês completaram aí. Veja se está tudo certinho, se precisa fazer alguns ajustes, tá certo? Tudo bem? Vamos continuar a correção com a questão de número 6. A questão número 6 eu não coloquei aqui no slide. Acompanha comigo na página 36, questão número 6. Vamos lá? Releia os motivos que levaram o paleontólogo William Nava a convidar outros profissionais para que o trabalho continuasse. Primeiro motivo. Lá me deparei com um pedaço de crânio de um crocodiliano. Segundo motivo, vi que era uma espécie de titanossauro, réptil herbívoro de pescoço e cauda longos. 3, para registrar a escavação. E aí fazer o que, professora? Você vai relacionar esses motivos, tá bom? Com os profissionais abaixo. Vamos lá? Primeiro motivo. Lá me deparei com um pedaço de crânio de um crocodiliano. Corresponde aqui profissional. Que profissional vocês colocaram aí, por favor? Especialista em crocodilos fósseis. Muito bem. O segundo, vi que era uma espécie de titanossauro réptil herbívoro de pescoço e cauda longos. Esse motivo você relacionou com qual profissional? Muito bem, verdade. Paleontólogo especialista em sauropódios. Corretíssimo. E o último, para registrar a escavação, você levou para qual profissional? Qual foi que sobrou aí? Muito bem, fotógrafo. Então a sequência ficou 2, 3, 1. Repetindo, 2, 3, 1, certo? Vamos agora para a questão de número 7. Não precisa responder, professora, não tem espaço. Espaço tem, não tem linhas, né? Mas vamos lá fazer, tá bom? Observe novamente as fotos do diário de campo. O que elas revelam sobre o trabalho de escavação? Nós temos aqui várias imagens durante todo o texto, todas com legendas, tá bom? E aí a pergunta sobre ela e vamos lá, tá? Revelam que o trabalho, tá? Olha aqui, que o trabalho começou solitário e em uma etapa mais avançada. Mobilizou uma grande equipe. Também revelam a precisão com que fazem o trabalho. Então, esses dois aqui, tá? Por favor, essas fotos aí, o que elas revelam? Revelam exatamente isso. Revelam que o trabalho começou solitário e em uma etapa mais avançada. Mobilizou uma grande equipe essa etapa. Depois, também revela a precisão com que fazem todo o trabalho, tá bom? E aí, essas fotos mostram exatamente isso. Podem depois voltar aí para conferir. Vamos para a questão de número 8. O autor do Diário de Campo revela suas descobertas, mas também expressa suas emoções. Releia o trecho a seguir. Eu não coloquei aqui também no slide, acompanha comigo o trecho. Fiquei olhando para um paredão de rocha. Com as mãos, retirei alguns pedaços de rocha e pude perceber que se tratava de um osso fossilizado. Era o meu dia de sorte. E eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. Olha aí. A letra A pede que você sublinhe nesse trecho, tá? A emoção, o trecho, a frase que mostra a emoção do autor, aqui nesse trecho. Encontraram? Ah, professora, tá fácil, porque o ponto de exclamação já me leva para a resposta. Verdade. Tem essa função, não é? Então você vai marcar. Era o meu dia de sorte e eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. Exatamente a última frase do texto você sublinha, tá bom? A última frase desse trecho do texto, tá certo? Aqui no trecho, não é para ir lá no texto todo sublinhar, não. É aqui no trecho, tá bom? A última frase.
E ainda, na questão número 8, nós temos o item B. Escreva o tipo de emoção que ele sentiu. De acordo com esse trecho, quando ele diz, era o meu dia de sorte, eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. Tá bom? Escreva que emoção ele pode ter sentido aí, de acordo com esse trecho. Muito bem. Entusiasmo, tá? Admiração. Professora, alegria também, mas aí acrescenta mais, tá? Contentamento, admiração, alegria, entusiasmo, tá certo? Tá valendo. Questão de número 9 agora. Também não tem linha, mas vamos fazê-la, tá bom? O texto do diário foi escrito na primeira pessoa, eu, olha aí, gramáticazinha aqui. Na segunda pessoa, tu, ou na terceira pessoa, ele, tá bom? Do discurso. Ah, tia, eu não lembro, mas você lembra sim, primeira pessoa, a pessoa que fala, segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira de que ou de quem se fala, sabem sim, tá? Então, vou reler a pergunta novamente, para não perder o foco. O texto do diário foi escrito na primeira pessoa, na segunda ou na terceira pessoa do discurso? E aí? Muito bem, primeira pessoa, né? Por quê? Pede para você justificar, pois ele faz um relato pessoal de suas descobertas, tá? Porque ele faz um relato pessoal de suas descobertas, não é pessoal íntimo não, tá bom? É de suas descobertas relacionadas ao trabalho diário de campo. Lembra aí das características, tá bom? Então, repetindo, na primeira pessoa, tá? Por quê? Porque ele faz um relato pessoal de suas descobertas, tá bom? Tinha um relato pessoal do que aconteceu no seu trabalho, também tá certo, as descobertas fazem parte do trabalho, tá bom? Tudo bem. E agora vamos para a questão de número 10. Por ser um diário de campo, o autor utilizou alguns termos técnicos, isto é, palavras próprias da profissão de um paleontólogo. Você vai circular essas palavras. Descoberta, circula. Tia faz parte, mas não é exatamente, né, do paleontólogo só. Essa palavra faz parte, esse termo técnico. Pode ser também de uma outra profissão, então não marca, tá bom? Talhadeira, sim, faz parte sim, é um termo exatamente, tá, técnico desse profissional. Então, circula talhadeira. Escavação, com certeza circula escavação. Segurança, tia faz parte, pode até fazer parte, mas não é exatamente dessa profissão, especificamente dessa profissão. Se fosse de um policial, aí segurança, aí você circularia, não é verdade? Então não circula segurança. Incrustado, sim, e o que é? Uma coisa de gravado, tá? Então circula incrustado. Fossilizado, sim, com certeza já falamos demais essa palavra aqui nesse texto hoje, circula fossilizado. E somente essas 4, repetindo, talhadeira, escavação, incrustado e fossilizado. Tia, mas tem cinegrafista, tem no texto, mas faz parte da profissão de um paleontólogo? Não, de jeito nenhum, então não circula, somente talhadeira, escavação, incrustado e fossilizado, tudo bem? E vamos agora para a última questão. Ai, amei, né? Você já está cansado? Então vamos lá. Releia este parágrafo do texto, tá bom? Observando com mais atenção, percebi que outras rochas pareciam despontar do paredão. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos que ficaram expostos quando a colina foi cortada para a construção da estrada. Eu registrei aqui esse trecho aqui, tá bom? O que é que pede para vocês fazerem aí? Item A. Porque a palavra rochas está entre aspas e depois pede para você sublinhar o trecho que comprova essa resposta, tá certo? E vamos aqui ao trecho, tá bom? Olha aqui. Item A, falando das aspas. Porque em um primeiro momento o paleontólogo achou que era rocha, o que na verdade não era rocha, era o quê? Um osso fossilizado, tá bom? Item A.
E no item B, pede para você sublinhar. Você vai lá no texto e sublinha o que está aqui. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos, tá bom? Então, aqui está corrigida a última questão. Chegamos ao término da correção. Acabou? Acabou? Não, tem tarefa. Então, vamos lá. Quero que vocês, tá? Eu gostaria que vocês respondessem as páginas 268 e 269, lá naquela parte do plus, no final do livro, tá? Lá tem unidade 4. Você vai responder somente as questões de 1 a 4, de 1 a 4, tá certo? E também gostaria que vocês copiassem, né, transcrevessem para o caderno de língua portuguesa os slides que falam das características do gênero diário de campo. Da aula anterior, professora, só o da aula de hoje, que a gente repetiu aqui, só o da aula de hoje está ótimo, tá bom? Coloca diário de campo, coloca a data e coloca aquelas características que foram vistas aqui hoje, nos slides de hoje, tá bom? É isso aí. Façam tudo no capricho, tá bom? E na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, pessoal, vai ser ao vivo, online. Eu quero ver vocês demais, estou morrendo de saudade. Quero todo mundo lá, ó, ligado, tá bom? Tá bom? Interagindo, tá certo? É isso aí. Fiquem bem, fiquem com Deus, tá certo? Muito obrigada, tá, pela atenção e até o nosso próximo encontro online. Beijos!